Em nossa disciplina de seminário formativo, nós iremos trabalhar com as práticas de organização e gestão da escola e a aprendizagem de alunos e também de professores. Então, para iniciar, a questão que se coloca como reflexão para o nosso ponto de partida é que desafio se impõe aos gestores educacionais frente à administração da escola. E aí, nos valemos do que nos diz Paulo Freire, quando trata da questão da gerência da escola, que administrar uma escola, além de ser uma atividade extremamente burocrática, ela é uma atividade também política e pedagógica. Política porque ela envolve diferentes concepções, diferentes visões de mundo e também de sociedade, além de englobar os aspectos culturais e econômicos dentro do espaço escolar. Pedagógica porque a finalidade da educação é a transformação do homem, é a transformação dos sujeitos. Por isso que administrar, além de ser uma atividade extremamente burocrática, ela também se torna pedagógica, né, quando refletimos sobre o nosso papel enquanto educadores. Então, todas as transformações que acontecem ao nosso redor, as transformações globais, tanto a nível de economia, de política e de cultura, elas têm influência direta na sociedade em geral e que afeta especialmente a escola, uma vez que a escola precisa estar atenta a todas essas transformações e, com isso, adaptar a sua visão, a sua concepção a respeito da formação desses sujeitos, adaptando ao seu projeto pedagógico. Então, como dirigir, coordenar e organizar todo o trabalho escolar, considerando a mudança no perfil dos alunos, especialmente aqueles que têm origem dentro da escola pública. Então, o perfil do alunado da escola pública, ele se torna diferente, né, por inúmeros aspectos. Então, quando lançamos esse olhar para esse tipo de escola, então nós estamos tratando de defasagem ou de uma diversidade cultural, né? Primeiramente, precisamos refletir sobre o caráter da universalização do ensino. Então, a escola é pública, é direito de todo sujeito, de todo cidadão, mas todos têm acesso a essa escola? Então, quando refletimos sobre essa universalização do ensino, consequentemente, precisamos pensar a respeito da questão da democratização do acesso à escola, que não implica que não há uma permanência e acesso ao conhecimento do mesmo, né? Por diversos fatores, trabalho, violência e outras questões que fogem, de certa forma, ao controle da escola, né? A repetência e a evasão, elas também são elementos que trazem dificuldades de aprendizagem. E isso é péssimo, tanto para o aluno, que não consegue melhorar a sua expectativa de vida, que não consegue exercer a sua cidadania, como também para a escola, né? Que por vezes acaba sendo aculpada por esses fracassos, por problemas que muitas vezes são externos a ela. Então, qual o papel da escola frente a essa nova demanda escolar? Então, quando falamos de papel da escola, nós precisamos pensar também no gestor enquanto líder da equipe. Então, pensar, né, a questão do gestor
enquanto uma pessoa que está à frente da execução desse processo, então, sobretudo no contexto democrático, é refletir sobre os seus alunos, ou seja, reconhecê-los enquanto sujeitos que fazem parte de uma cultura, que estão inseridos em uma determinada sociedade. Por isso que todo planejamento, todo projeto da escola, ele exige as suas especificidades, porque ele deve contemplar essas características. Então, enquanto gestor, seja ele diretor ou coordenador pedagógico, ele precisa pensar e refletir a questão da formação dos professores, né? Então, considerando os objetivos, que tipo de aluno é o ideal, pode ser considerado o ideal para a minha escola? Como eu posso lidar, como eu posso trabalhar a minha equipe no sentido de trazer contribuições a respeito do fracasso escolar. Então, Bernard Charlot, quando vai tratar sobre o fracasso escolar, ele trata esse problema como uma visão linear, ou seja, uma visão reducionista, apontando apenas alguns aspectos sobre possíveis causas para esse fracasso, né? Considerando apenas a condição econômica e social dos sujeitos. Quando nós sabemos que existem outros elementos que estão relacionados nesse processo, como já dito, a questão da violência, a questão dos fatores psicológicos, afetivas e cognitivas do nosso alunado, né? Então, esses pontos devem ser tratados ao discutirmos sobre a questão do fracasso escolar dentro das escolas. Tratando a respeito da formação de professores e do papel do gestor com esse compromisso, primeiro, é estabelecer uma relação com o saber. O segundo ponto é pensar a aprendizagem e sua relação com o objeto e também com o outro. Então, trazer os saberes que são historicamente construídos e também mobilizá-los, né, dentro desse contexto, nesse processo de aprendizagem e de troca, e também considerar que a atividade docente, ela é uma atividade bastante complexa. Por isso que trazer uma reflexão sobre a dimensão do todo é fundamental para a realização desse trabalho. A concepção de educar também é fundamental dentro desse processo, porque o que eu compreendo como educação, né? Então é possível que eu faça ou que eu estabeleça um diálogo entre os diferentes saberes enquanto mecanismo de valorização de outros saberes. E onde estes saberes, eles são construídos. Então, esses saberes, eles são construídos dentro da própria sociedade, dentro da própria escola. Por quê? Não temos apenas um tipo de cultura, nós temos aí uma diversidade de culturas. O que entendemos por diferentes culturas vai se refletir diretamente dentro desse processo. Então, ao trabalhar com as diferentes culturas, precisamos enfatizar a questão do respeito, do conhecimento, da troca e estabelecendo relações desses elementos com o cotidiano escolar. Então, nesse sentido, o papel da gestão democrática é reconhecer os diferentes sujeitos escolares, conhecendo-os, demandando e também valorizando por meio de diferentes estratégias. Ainda a esse respeito, trabalhar o cotidiano pedagógico. Então, os professores precisam, enquanto sujeitos responsáveis pela aprendizagem, ainda que esta ocorra numa relação de troca,
Então, eles precisam se reconhecer enquanto sujeitos de saber e também do conhecimento. Então, a equipe diretiva tem essa tarefa de mobilizar e de conscientizar os professores a esse respeito, né? Estabelecendo uma relação de que não existe o saber mais ou o saber menos. É preciso considerar os saberes, não importa o nível em que eles aconteçam. E estabelecendo um elo entre professor e aluno, enquanto sujeitos de saberes. E nesse sentido, o papel do professor é o de incorporar a necessidade de mudança da prática docente, ou seja, que tipos de procedimentos e atitudes eu posso tomar de modo a que eu possa elevar a minha turma, os meus alunos, a uma ampla aquisição de conhecimentos. E qual a importância da formação continuada nesse processo? E qual o papel do coordenador pedagógico diante dessa atividade? Então, tratando das especificidades sobre a questão do fazer docente, então, o TARDIF, ele vai enfatizar, né, que esses diferentes saberes dos professores, eles precisam ser considerados dentro dessa situação. Então, em outras palavras, embora os professores eles utilizem diferentes saberes, essa utilização ela vai acontecer em função do seu trabalho e também das situações que ocorrem em seu cotidiano, conhecimentos e recursos que estão ligados a esse trabalho. Então, os professores, eles são sujeitos dotados de uma pluralidade, são sujeitos com pensamentos heterogêneos e também sujeitos com diferentes saberes que podem ser considerados temporal e também são sujeitos que possuem um saber experiencial. Então, ou seja, né, por ele ter essa visão global do que é uma sala de aula, então, ele tem conhecimento e propriedade para mobilizar esses diferentes saberes nos seus alunos, de acordo com o tempo e com o modo de aprendizagem de cada turma. É preciso também trabalhar algumas técnicas de inovação pedagógica, porém com bastante cuidado e pensando que estas, muitas vezes elas não surtem efeito se os professores eles não têm uma visão real da sua função, o que dificulta o seu trabalho pedagógico, incluindo tanto os professores e também os alunos. É preciso criar na escola, por parte da equipe diretiva, seja ele o diretor ou o coordenador pedagógico, um diálogo, uma troca de experiências e de cumplicidade por meio de estratégias que são consideradas democráticas. Pensando nos novos tempos e também nos diferentes espaços escolares, o ponto central do trabalho pedagógico são os conteúdos escolares e toda a organização central para trabalhá-los, né, é a sala de aula. Então, o que entendemos por seriação? A seriação nada mais é do que uma classificação a nível de etapas dentro da educação básica, dentro do nível do ensino e com isso não quer dizer que a seriação ela sirva para classificar aqueles que sabem mais ou aqueles que sabem menos. Outra questão para considerarmos dentro desses novos tempos é a questão da industrialização e dessa necessidade que a nossa sociedade capitalista tem para suprir a sua mão de obra. Então, ou seja, ela necessita de uma força de trabalho que esteja escolarizada. Então, a escola hoje cabe não somente a responsabilidade pelo processo formativo desse cidadão enquanto sujeito,
cabe também à escola a responsabilidade de certificar esse aluno, de prepará-lo para atender a essas novas demandas que surgem. Em relação a esse ponto, com isso, temos aqui a questão da eficácia escolar, que é onde surgem os grupos escolares, onde traz em seu bojo uma significativa ruptura cultural, organizacional e também pedagógica, com a organização escolar precedente. Esse ensino seriado, a avaliação de final de ano e toda a burocracia do controle escolar, nada mais surge para atender a toda essa demanda que se impõe externamente à escola. Então, o que cabe à gestão nesse processo de mudança? Primeiro, a questão da postura do controle e do respeito às normas que são estabelecidas. Segundo ponto, o que se faz necessário para que haja mudanças na perspectiva da gestão escolar. Então, o diretor ele precisa ressignificar a sua maneira de incluir e de organizar o tempo pedagógico dentro do espaço escolar, pensando mais na questão da humanização. Então, como incluir, nesse sentido, as crianças de acordo com a heterogeneidade que elas trazem para a escola? A primeira delas é proporcionar uma educação que não esteja restrita apenas à transmissão de conhecimentos, saberes e também das habilidades, porque essa educação ela deve oferecer uma estrutura de acordo com a sua faixa etária e também de acordo com as suas necessidades de aprendizagem. Então, nesse sentido, o papel do gestor escolar é o de criar condições e de espaços para toda reflexão e experimentação, ou seja, mobilizar os diferentes saberes de toda a equipe escolar e, com isso, zelar pela aprendizagem e pela qualidade da educação. Então, para garantir o sucesso na aprendizagem escolar do aluno, são necessários, primeiro, a capacidade de liderança dos gestores, as práticas de gestão participativa, trabalhar o clima de trabalho dentro da escola, ou seja, criar um ambiente de cultura organizacional, trabalhar o relacionamento entre os diferentes membros da escola, trazer algumas oportunidades de reflexão, discussão e de trocas de experiências entre os professores, a estabilidade profissional dos professores dentro da escola, trazer os pais à participação dentro do ambiente escolar e zelar pelas condições físicas, materiais, os recursos, bibliotecas e também todos os elementos necessários e indispensáveis ao ensino e também à aprendizagem. Então, o que foi dito anteriormente reforça a importância dos princípios e também dos procedimentos organizacionais. Os aspectos organizacionais, eles não dão conta de tudo, eles não respondem a todas as necessidades. Então, são necessárias criar outras combinações somadas aos fatores anteriores, como qualificar o corpo docente, o projeto político-pedagógico, ter um currículo bem estruturado, uma boa experiência dos professores na metodologia do ensino e no manejo da classe, focar a atenção direta na aprendizagem dos alunos e desenvolver boas práticas de avaliação, garantindo o princípio não apenas de igualdade, mas também de equidade nesses processos, né? E também trazer essa questão da disponibilidade da equipe para aceitar todas as inovações. Então, realizado esse trabalho,
num projeto de educação para a modernidade, é necessário uma administração escolar que esteja articulada diretamente com a transformação social. Ou seja, além de responder às exigências técnicas que o próprio exercício do cargo exige o conhecimento técnico, ter também esse olhar e essa sensibilidade para a questão pedagógica e compreendendo que é a partir dessa dimensão do todo que ele tem sobre a escola que faz com que ele seja um líder capaz de pensar na escola em suas múltiplas dimensões. Então, para finalizar, enquanto líder, o papel do gestor escolar, enquanto educador da coletividade, de maneira eficiente e prática, ele deve envolver todos os professores e alunos de modo a influenciá-los e ajudá-los positivamente para aceitar todas as mudanças e as transformações que são necessárias para dar respostas e também para fazer com que essa educação evolua, cresça e seja eficaz e principalmente para todos. Então é isso, turma. Realizem a leitura do material e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!